Tem gente que não perdeu por causa do inimigo, perdeu por causa da própria reação. Tem gente que não foi derrotado pela afronta, foi derrotada pela emoção. A pressão não destruiu, a emoção desgovernada destruiu. Existe uma força dentro do ser humano que pode empurrar para o propósito ou pode cavar a própria cova. E hoje nós vamos tratar exatamente sobre isso. O tema da nossa mensagem hoje é a raiva que pode te empurrar ou te enterrar. Porque a emoção não é problema. O problema é quem a governa. Olá, eu sou o pastor Maximiano Soares. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal aqui na IIDGD TV Oficial. Estamos iniciando aqui essa série com essa temática, forjado na pressão. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte comigo e com você. O nosso texto-chave está na carta aos Efésios, capítulo 4, e o verso de número 26. Assim está escrito: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vamos a uma breve introdução. A raiva é uma das emoções mais intensas do ser humano. Muitos acreditam que sentir raiva é pecado. Porém, a Bíblia não diz não sinta ira. Ela diz irai-vos e não pequeis. A definição em português para a palavra raiva, raiva é uma reação emocional intensa diante de algo que fere, frustra, ameaça, humilha ou parece injusto. É uma resposta natural do ser humano diante da dor ou da afronta. A raiva em si não é pecado. O pecado acontece quando ela assume o controle e passa a dirigir decisões, palavras e atitudes. A grande questão não é você sentir raiva. A grande questão é quem governa esta raiva. Número 1. A raiva é uma energia emocional. Efésios 4, 26 declara: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Observe, a Bíblia reconhece que a ira pode existir. O que ela proíbe é que a ira se transforme em pecado. A raiva é energia, e energia pode construir ou destruir. Tudo depende da direção. Jesus demonstrou indignação no templo. Está lá em João 2,15. Em João 2,15, no Evangelho, declara: e tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo. Também as ovelhas e os bois. Espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. Definição de indignação santa é a reação firme diante do erro ou da injustiça, motivada por zelo pela verdade e não por orgulho ferido. Jesus não perdeu o controle, preste bem atenção. Jesus, ele não perdeu o controle, ele agiu com propósito. A indignação não governou, ele governou a indignação. E isso é muito forte. Número 2,
quando a raiva nos enterra. E aqui eu quero dedicar um tempinho. Quando a raiva nos enterra. Quando a raiva não é tratada, ela começa a corroer por dentro. Provérbios capítulo 4, verso 23 declara: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Preste atenção, na Bíblia, coração não é apenas sentimento, é o centro das decisões, da vontade, da identidade, é o governo interior do ser humano. Se o coração não for guardado, a emoção passa a governar as nossas escolhas. A raiva mal direcionada, ela gera ressentimento, decisões impulsivas, autossabotagem e relacionamentos quebrados. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, nos alerta: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. A amargura é a raiva prolongada que criou raiz dentro do coração. Não é mais um sentimento momentâneo, é uma estrutura interna que passa a influenciar decisões. A raiva acumulada contamina o interior e altera os destinos. É por isso que surgem as vinganças. A pessoa está ali amargurada, ele fica guardando aquele ressentimento, isso chega a adoecê-la. E é por causa disso que muitos terminam cometendo atrocidades de coisas banais e coisas ruins. Então, não vale a pena. Número 3, quando a raiva nos empurra. Isso aqui é interessante. Quando a raiva nos empurra. Existe uma raiva que desperta posicionamento. Existe uma raiva que desperta posicionamento. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, e o versículo 26 declara: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi sentiu indignação, mas não foi dominado por ela. Ele direcionou a emoção para a ação correta. Definição bem interessante aqui, tá? Definição de combustível espiritual. A raiva, você pode usar ela como um combustível espiritual para alavancar sua vida, para fazer você ir adiante. Isso aqui é bem interessante, tá? Definição de combustível espiritual é quando uma emoção difícil é transformada para crescer e agir corretamente e cumprir o propósito. A afronta poderia ter enterrado Davi, mas o empurrou para o seu chamado. E eu já vivi isso na pele. Quantas vezes eu vi das pessoas: tu não é ninguém, tu é uma zero esquerda, tu nunca vai ser nada, você não vai passar da muda de roupa que você tem. E quantas vezes eu peguei essa raiva e usei ela contra mim, e eu dizia a verdade: eu não sou ninguém, eu não sou nada. E eu comecei a usar a raiva contra mim, até que eu tive esse virar de chave. Foi quando eu vi uma palavra em que um ministro do evangelho dizia: ou você usa a raiva contra você, ou você usa em seu favor. Contra é quando você pega tudo aquilo de negativo que as pessoas lançam sobre você.
e você pega, né, e começa a ficar se vitimizando. Usar a seu favor é quando você diz: o tempo vai mostrar, eu vou dar a volta por cima, maior é quem está comigo. É quando alguém diz assim: tu não vai vencer, você diz: eu vou. Você não vai conseguir, você diz: eu vou conseguir, porque maior é aquele que está comigo. Então, nesse aspecto, a raiva, ela se torna o seu combustível. Eu não cheguei aonde eu estou, aleluia. Sabe por que eu não cheguei aonde eu estou sozinho? Porque eu aprendi a usar esse combustível ao meu favor e não contra mim. Quantos tentaram fazer com que eu viesse abortar, desistir, abandonar o meu chamado, mas eu acreditei, eu confiei na palavra que Deus deliberou sobre a minha vida. É por isso que eu estou trazendo essa série, essa mensagem poderosa para ajudar você não usar a raiva contra você, mas em seu favor. Quarto lugar, o perigo de prolongar a ira. Em Efésios 4:26 também diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso significa que a ira não pode se tornar morada permanente. A definição de ira prolongada é quando a pessoa revive o erro constantemente, alimenta o sentimento e mantém a ferida aberta. Quando a raiva é prolongada, ela transforma em prisão o seu usuário. Quinto lugar, quem governa o coração define o destino. Quem governa o coração define o destino. Romanos capítulo 8, versículo 14 declara: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito significa permitir que ele governe decisões, inclusive emocionais. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 23, declara: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Definição de domínio próprio é a capacidade de controlar impulsos e reações, escolhendo agir com sabedoria em vez de reagir por impulso. Domínio próprio é governo interno. Conclusão: a raiva pode ser a cova ou a escada. Pode enterrar identidade ou revelar propósito. Pode destruir relacionamentos ou fortalecer caráter. A emoção não é um problema. O problema é quem governa. Ou você governa sua emoção, ou ela governa o seu destino. Ou você transforma a dor em combustível, ou ela se torna o peso que te enterra. A pressão não veio para destruir, veio para revelar quem governa o seu coração. Você não está sendo esmagado, está sendo forjado. Que Deus te abençoe, que os céus te abençoem, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoe este homem, esta mulher, essa casa, esse lar. Eu estou deliberando a bênção sobre ele e que teu Espírito Santo venha continuar falando conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se essa palavra falou com você, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, curta, compartilhe com alguém e até a próxima, querendo Deus.